1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 ao 6, que diz assim: Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grande. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres que Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jerrita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi, muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor, agradecer a Ele pela palavra vinda do alto. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor veio falar conosco. Mais uma vez, Senhor, o Senhor quer liberar para esse povo força e ânimo, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que tu já fizeste nessa noite. Mas que o Senhor continue a passear no nosso meio. E o Senhor continue a fazer, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tu possa me usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, retira de mim tudo que não te agrada, Pai, e coloque em mim, Senhor, aquilo que tu quer para alimentar o povo que é teu. Muito obrigada por tudo, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus falou ao meu coração desse lugar que nós vamos estar falando mais à frente, nós lemos aqui, e quando eu fui ler sobre toda essa passagem, todo esse capítulo, né? E Deus trouxe algo assim muito forte em relação à palavra dele, sobre um vale que muitas das vezes a gente pensa assim, vale é um vale de dor, vale, quando a gente pensa em vale, é um vale de desespero, é um vale de pessoas que estão ali para morrer. E esse vale não, esse vale vai nos mostrar que esse vale ele traz para nós algo de muito precioso, que é o perdão do Senhor, o entendimento do Senhor quando nós estamos fracos. Hoje Deus falou ao meu coração, nesses dias estudando, na verdade não hoje, mas esses dias, Deus falou desse lugar, que é um lugar simplesmente e verdadeiramente que nos mostra como o coração de Deus pulsa em relação aos nossos limites. Um lugar que representa muitas das vezes, na nossa vida cristã, um lugar que é pouco pregado, né, é pouco falado, vocês vão ver, é um lugar pouco pregado, mas é um lugar extremamente importante, que muito nos ensina. Esse lugar, ele se chama Ribeiro de Bersó. Não sei aqui quantos já ouviu pregação sobre esse ribeiro, mas você vai entender o quão importante ele é na vida do crente. Esse lugar relata como pulsa o coração do Senhor, como pulsa o coração de Deus aos nossos limites, quando nós estamos cansados, quando nós estamos a ponto de entregar os pontos, quando nós estamos ao ponto de nos entregar, de nos vir a desfalecer. Esse lugar, ele soa como um bálsamo na vida do crente, para a nossa alma. Estar cansado, irmãos, hoje virou sinônimo de fraqueza. Uns dizem que é demônio, né? Uns dizem que está cansado, está cheio de demônio. Outros dizem que é frescura, né? Enfim, a gente vê hoje um monte de coach te dizendo vai lá, ó, eu acordo 4 horas da manhã, eu corro tantos quilômetros, eu
pego a bicicleta, depois faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu chego em casa, eu leio um livro, aí eu tomo banho, vou trabalhar, tomo meu café, vou trabalhar, trabalho, saio do meu trabalho 5 horas, chego em casa, vou buscar meu filho na escola e paro, sento com meu filho para ensinar o exercício do meu filho, e aí você começa a observar tudo isso, e você fala assim, caramba, meu Deus, eu sou muito fraco. Eu sou muito fraco, eu sou muito, eu estou muito além, sabe? Muito aquém, na verdade, né? Porque como pode uma pessoa acordar 4 da manhã, ter disposição para fazer tudo isso, e eu chegar e eu não ter o mínimo da metade da disposição dessa pessoa? A verdade, irmãos, é que nós não temos o controle do que vem em nossa direção. Nós não temos esse controle. O controle de tudo que acontece conosco está nas mãos do nosso Deus. Tudo que acontece conosco, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, está sob o controle do nosso Deus. E aí, a nossa vida, né, é uma jornada muito longa. A nossa vida é uma jornada intensa. Nós travamos todos os dias barreiras, nós travamos todos os dias variados aspectos para alcançar os nossos projetos de vida. Não é isso? Todos os dias você tem planos, você tem sonhos, você tem projetos. E aí, quando a gente começa a tentar executá-la, nos deparamos de repente com uma enfermidade, nos deparamos no meio do caminho, talvez com uma falta de emprego, você é demitido da empresa, você é mandado embora. E aí você começa a ficar frustrado, você começa a olhar para você e dizer assim, meu Deus, eu fiz tantos planos para esse ano de 2024, já estamos praticamente na metade do ano, eu não consegui executar nenhum dos planos que eu projetei. O problema é que nós fazemos projeto, mas a nossa vida, a nossa caminhada está nas mãos do nosso Deus poderoso. Nem sempre o que nós projetamos, nem sempre o que nós criamos, nem sempre o que nós almejamos vai acontecer. Porque é o Senhor que sabe o que é melhor para mim e para você. Davi, olhando para esse texto, você vê o quão Davi, mais uma vez, foi maravilhoso. Por isso, irmãos, que quando eu escuto, quando eu ouço assim, a palavra de Deus diz que Davi foi segundo o coração de Deus. Aí a gente se pergunta, eu já me perguntei, como? Um homem que foi adúltero, um homem que maquinou para que o outro fosse assassinado, para que o outro viesse a morrer, colocou um homem em frente de batalha para que ele fosse morrer. Mas olha, você vai ver ao decorrer da história o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Eles estavam em guerra, Davi estava em guerra, ele deixou suas mulheres, tanto ele quanto os soldados, largaram suas mulheres em suas casas, seus filhos, sua família, para cumprir, irmãos, o seu chamado. Qual era o chamado de Davi? Guerrear. Guerrear pelo povo de Deus. Ele estava cumprindo um chamado do Senhor. E no meio desse caminho, no meio desse chamado, quando eles voltam, acontece que eles vê a sua cidade destruída. Ela tinha sido devastada. Você acabou de ler comigo. Ela foi devastada. Devastada quer dizer que não sobrou nada. Eles queimaram toda a cidade. E ainda levaram consigo suas mulheres, seus filhos, seus jovens. E aí nós sabemos, irmãos, porque a Bíblia nos diz, nós sabemos que ninguém foi morto, que as mulheres não foram tocadas, não foram estupradas. Mas imagina, se coloca na cabeça daqueles homens, se coloca no lugar, na verdade, daqueles homens, no lugar de Davi. O que passou pela cabeça dele? Olha, as mulheres foram levadas cativas, foram estupradas. As mulheres, quando a gente diz mulheres, meninas de 12 anos naquela época já eram mães. Então, quando a gente fala mulheres, hoje, no nosso tempo, os nossos adolescentes também. Quando a gente fala mulheres, a gente pensa só em mulheres velhas, né? Ah, mulheres, as mulheres... Não. Meninas também, naquela época de 10, 12 anos, eram consideradas mulheres para aqueles homens. E aí, imagina, foram estupradas, foram violadas,
Provavelmente, os velhos, os idosos que ficaram, foram mortos. Os jovens foram colocados como escravos. Provavelmente se passava na cabeça de Davi e daqueles soldados. E aí, quando eles chegam e não veem ninguém, eles pensam o pior, não diferente de nós. Eles pensam que o pior tivesse acontecido. Todos estavam devastados. Todos estavam amargurados. Todos estavam se sentindo destruídos. A nossa base, a maior base da nossa vida é a nossa família, não é isso? A maior base da nossa vida é a nossa família. E quando a gente percebe que alguém da nossa família está passando por alguma luta, a gente sofre. Você imagina aqueles homens, quando viram seus familiares passando por tudo que estavam passando, eles estavam destruídos, eles estavam amargurados, eles estavam cansados, eles estavam, se sentindo o pior de todos. E aí, o que eu acho mais interessante, Davi e seus guerreiros viveram dias assim, dias de guerra travada, com os inimigos levantados por todos os lados. Você vê que Davi fugia de Saul. Davi considerava Saul como um pai. E Davi precisava fugir de Saul, porque Saul tinha inveja de Davi. Então, irmãos, não muito diferente de você. Às vezes você passa por dificuldade dentro da sua casa. Você olha, às vezes, o seu irmão maquinando mal contra você. Às vezes você olha o seu cônjuge, às vezes, falando coisas que você não gostaria de ouvir. Olha como que o diabo se levanta, começa se levantando no nosso meio para nos desestabilizar. O diabo ele não vai tocar, vai usar pessoas que não vai te fazer diferença na sua vida. Ele sempre vai usar alguém que possa te destabilizar. E aí, Davi lutando por todos os lados, ele era perseguido por todos os lados, pela sua família, pelos seus irmãos, né? Porque a gente vê lá no início, quando ele começa, que ele aparece para lutar contra o gigante, os próprios irmãos dele zombam dele. Davi e seus companheiros estão voltando, e aí quando acontece que ele chega e vê tudo isso, o que os soldados pensam em fazer com Davi? Pensam em apedrejá-lo. Olha só como que, não sei se você para olhar, muitas das vezes você ajudou tanto alguém, você sangrou por alguém, às vezes você, fez algo que você imaginou assim, nossa, E a pessoa, quando você menos espera, a pessoa vem com um tapa, sem mão. A ingratidão, ela te detona. A ingratidão é algo, irmãos, que você precisa, infelizmente, aprender a conviver com ela. Porque em todo tempo, nós passaremos por ingratidão. Nós que trabalhamos em igreja, estamos de frente com o ministério, irmão, quanta ingratidão a gente passa, quanta ingratidão. Pessoas que a gente dá a mão, pessoas que a gente estende a mão, que a gente luta, que a gente chora, que a gente passa noites orando por pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade. Às vezes essa pessoa vira as costas, vai embora, nem um tchau te dá. E além de não te dar um tchau, ainda sai falando de você. Então, nós precisamos aprender a conviver com a ingratidão, porque enquanto a gente não aprender a conviver com a ingratidão, eu sei que é duro, irmãos, eu sei que é duro, não é de acordo com a vontade de Deus, a ingratidão, mas o ser humano é ingrato. E se a gente não aprender a lidar com a ingratidão, nós vamos viver frustrado eternamente. Nós vamos viver, pelos cantos o tempo todo. Nós precisamos, sim, quando a gente passar por um momento como esse, lavar o rosto, chorar, se lamentar, mas buscar em Deus força, que foi o que Davi fez. Enquanto esses homens falavam em apedrejar Davi estava buscando em Deus forças para continuar de pé. Você leu comigo. Davi estava orando a Deus, buscando em Deus força para continuar de pé. Davi foi um homem que fez coisas extraordinárias na Bíblia. E lendo essas passagens, eu consigo entender como ele foi, segundo o coração de Deus. Esses homens estavam desesperados. E assim como eu e você estamos nervosos, estamos sempre estressados, nós falamos besteira. Nós falamos bobeira, nós amaldiçoamos nosso Deus. Até porque, irmãos, nós precisamos achar um culpado para os nossos erros, para nossas fraquezas, para as nossas mazelas, não é assim?
Porque tudo que eu não sei explicar, eu preciso arrumar um culpado. Porque isso vai diminuir a minha culpa. Nós não somos assim? Para pensar. Ou existe alguém aqui muito santo, muito puritano, que não é assim? Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Toda vez, o filho está mal na escola, a culpa é de quem? Da mãe. Da mãe. Por quê? Porque a mãe tem que ensinar, porque a mãe tem mais paciência, porque a mãe precisa ter mais paciência. Se falta alguma coisa dentro de casa, um alimento, acabou o arroz, a culpa é de quem? Da mãe, porque a mãe esqueceu de ir ao mercado. Quando eu não acho um culpado, quem a gente culpa? Mas quando eu não acho o culpado, quem a gente culpa? A Deus. Nós culpamos a Deus. Nós culpamos a Deus porque eu não fui bem na prova, eu não estudei. Não estudei o quanto eu precisava estudar. Aí eu tirei 3. Poxa, meu Senhor, o Senhor não foi comigo. Nós culpamos a Deus quando nossos filhos estão fazendo certas malcriações. Porque no momento que você precisava tomar a sua rédea dele ali, puni-lo conforme precisa ser punido, você deixou para lá. Ah, coitadinho, ele é pequenininho, ele é tão bonitinho, ele é tão engraçadinho. E aí vai chegar uma hora que esse engraçadinho, esse bonitinho, tem um preço a pagar. Você vai precisar pagar. Aí ele te faz passar vergonha no mercado. Eu quero. Você está sem um tostão no bolso, só foi com dinheiro contado para comprar o feijão. E aí você precisa passar aquele vexame. Depois do menino grande, as pessoas olham, nossa, que menino grande, fazendo essa vergonha, esse vexame. Você não tomou a providência quando precisava ser tomada. Lá atrás, aí você vem murmurando, poxa, Senhor, que vergonha que eu passei. Que vergonha, esse menino malcriado, que eu já fiz, já falei. Mas aí, minha irmã, você precisava ter feito puni-lo lá atrás, você precisava ter corrigido lá atrás. E aí você quer jogar na conta de Deus. E quanto de nós não somos assim? Nós precisamos de achar um culpado. E nós precisamos parar com isso, irmãos. Nós precisamos olhar para essa história bíblica e começar a colocar dentro da gente e começar a executar. Não adianta estar aqui neste lugar, ouvir uma palavra, se alimentar e chegar ali fora, jogar tudo na lixeira. E não colocar ela em prática. Nós precisamos praticar aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor. O mundo é mau, irmãos. O mundo é mau. E nada está certo. E aí, quando nada está certo para mim, eu preciso culpar alguém e eu culpo a Deus. Acabaram com tudo. Levaram as mulheres, levaram nossos filhos. Vamos matar Davi. Vamos apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que quando arquitetavam para apedrejar Davi, ele se fortalecia no Senhor. E nós precisamos todos os dias nos fortalecer no Senhor. Isso são escolhas. Davi escolheu fazer o melhor, se fortalecer no Senhor. Davi poderia chegar e ficar se justificando. Por que vocês vão me apedrejar? Mas eu também perdi minhas mulheres, os meus também fugiram, e isso e aquilo, e ficar tentando se justificar. Davi não. A Bíblia não fala como foi, mas eu acredito que ele se separou e foi buscar em Deus forças, se fortalecer. A sua mente, irmãos, a minha mente, precisa estar preparada para ganhar e para perder. O problema é que nós só nos preparamos para ganhar na vida. E quando vem a perda, quando vem a dificuldade, a gente sofre em dobro. Nós precisamos. A vida não é feita só de vitórias. A vida não é feita só de alegrias. A vida não é feita só de momentos bons. A vida é feita de momentos bons e de momentos maus. A palavra de Deus diz que o mundo é mau. Então eu creio que quando diz que o mundo é mau, nós vamos ter mais coisas más do que coisas boas. E nós precisamos nos preparar para isso. E é você quem decide escolher. Você que precisa escolher. Qual será a sua escolha? Você vai continuar tentando arrumar um culpado? Ou você vai parar e se fortalecer em Deus? O que você vai decidir fazer? Aí Davi vai, como você acabou de ler, ele chama 600 homens. Ele chama 600 homens e diz, vamos atrás do que é nosso. Vamos resgatar aquilo que é nosso. E nesse momento, uma coisa nos chama muita atenção, me chama muita atenção. Quando você leu a Bíblia comigo, a Bíblia não diz para
onde e quem havia levado as mulheres e as crianças e os homens. A Bíblia não diz, não dá sinais, não dá, a Bíblia não dá pista. E aí Davi, com o direcionamento do Senhor, por isso que nós precisamos em todo momento buscar fortalecimento e direcionamento em Deus. Com o direcionamento de Deus, ele vai para um lado. E chegando nesse lugar, que eles vão se aproximando de um ribeiro. E esse ribeiro, ele quando chega nesse ribeiro, a Bíblia diz que 200 homens decidem não atravessar. 200 homens decidem ficar. E 400 decidem atravessar. E aí, 200 homens também tinham famílias, certo? Esses 200 homens também tinham famílias. Com certeza, se eles não tinham mulheres ainda, eles tinham pai e mães. Eles tinham irmãos. Eles tinham família, sem dúvida. Eles haviam perdido também todos os seus bens materiais. Eles haviam perdido sua casa. Mas eles olham para eles mesmos e dizem: eu não tenho condições de atravessar. Eu não tenho forças para atravessar esse rio, esse ribeiro. E aí, normalmente, foi quando eu comecei lá, nós achamos que cansaço é sinal de desistência. Cansaço não é sinal de desistência. Cansaço, muitas das vezes, irmãos, é sinal de que você precisa parar. Você precisa parar. Você precisa ouvir aquilo que Deus tem falado com você. Às vezes a gente está, sabe, na agitação, no vucu-vucu, na correria, que a gente não consegue ouvir os direcionamentos do Senhor. E esses homens, eles ficam. E nós temos os hábitos de achar que aqueles que estão conosco precisam ter e ser como nós. Precisam ser tão ágeis como nós, precisam ter a força que nós temos. Muitos maridos e mulheres hoje vivendo problemas no seu relacionamento porque não conseguem entender. Não conseguem entender como é a separação de cada um, como cada um procede no momento de raiva, no momento de desespero. Então, cada um de nós, irmãos, temos uma forma de agir com certas dificuldades na vida. E nós não podemos exigir que o nosso cônjuge, que o nosso irmão, que o nosso primo, que o nosso amigo, nosso irmão que está ao nosso lado, tenha a mesma força, a mesma sagacidade que eu e você. Cada um tem o seu limite. Davi tinha o seu limite. Aqueles 400 homens tinham os limites parecidos com Davi, mas 200 não tinham. 200 eram mais devagar. 200 eram mais tranquilos. Não tinha a mesma força de agir no momento da dor, no momento do desespero, no momento do cansaço. E nós somos assim. Muitas das vezes nós somos assim. Aqui tem muitas pessoas, mas algumas pessoas numa situação como essa vai atravessar o rio a nado, abraçada, irmãos. Andou 30 quilômetros, chegou lá, viu tudo destruído e eu vou atrás da minha família, eu vou correr. Mas outros não, vai sentar e vai chorar. E isso não quer dizer, irmãos, que eles estão endemoniados. Isso não quer dizer que eles são mais fracos do que eu e do que você, que às vezes possamos conseguir. E isso não quer dizer que eles não têm Deus. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? Juntou o cansaço físico desses homens com o cansaço emocional. E eles não conseguiram atravessar o rio. Talvez se eles insistissem em atravessar, eles poderiam vir a morrer. Eles poderiam morrer afogados, porque eles estavam cansados. E Davi atravessa com 400 homens. E vai lá, você vai ver a história, eles conseguem, eles guerreiam, ganham, voltam com a vitória, conseguem trazer todas as mulheres, todos os jovens, todos, não ficou um sequer lá com os amalequitas. E Davi, quando volta para atravessar, e quando ele volta, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 21, quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles
e os saudou cordialmente. Aleluia! Irmãos, isso é muito lindo. Davi os abraça, os cumprimenta. Os 200 que não tiveram força para irem à batalha, Davi vai, nesse momento, abraça-os. Os soldados, eles já haviam ganho a batalha, já haviam recuperado todos os familiares. Eles poderiam dizer assim: olha, está aqui suas mulheres, como os soldados queriam que fizesse. Está aqui suas mulheres, seus filhos tomam. Mas as joias, aquilo que nós conseguimos, não, isso aqui não. Vocês não foram para a batalha. E Davi, sabe o que Davi faz? Davi chama esses homens simplesmente de vadios. Vocês são vadios. Olha só. Olha Davi, gente. Olha Davi falando. Sabe por quê? Isso não é a mais pura manifestação do amor de Deus. A mais pura manifestação de Deus. Porque diante da graça, que não é uma graça, não é uma graça punitiva, mas sim uma graça perdoadora. E nós precisamos todos os dias buscar essa graça sobre nossas vidas. E aí eu te pergunto nessa noite, quem é o forte? Quem são os fortes para criticar os fracos? E quem são os fortes para criticar os cansados? Quem são? Não estou aqui, irmãos, fazendo uma apologia à fraqueza, tá? A fraqueza é ruim, tá? Não estou fazendo uma apologia à fraqueza. Eu só estou dizendo que nem sempre o cansado, ele é fraco. Que nem sempre você que está cansado, meu irmão, minha irmã, você é fraca. Nem sempre você que está cansado do seu relacionamento, você é fraca. Nem sempre você que está cansada de lidar com seus filhos, você é fraca. Você é fraco. Você só está cansado. Cansado, e há refrigério do Senhor para a sua vida. Há refrigério do Senhor para a sua vida e para a minha vida neste lugar. Há refrigério. Há de Deus algo que possa trazer fortalecimento. É só você se conectar com Ele, que Ele vai refazer suas forças, porque é Ele que refaz as nossas forças. Eu posso ser muito corajosa, mas posso até ser muito ousada, mas eu posso estar cansada. Eu posso estar cansada. Eu posso estar chateada. Eu tenho direito, irmãos. Eu sou humana como você é humano. Tem dia que você não quer falar com ninguém. Isso é normal, irmãos. Nós somos humanos. A gente não pode permitir que isso seja uma coisa, vire rotina na nossa vida. Mas isso é normal. Você tem dias que você vai dizer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Isso é normal. Meu irmão, minha irmã, parabéns para você que consegue. Parabéns para você que consegue dar abraçada, mesmo após voltar de uma guerra, mesmo depois de você passar por uma luta, por um momento difícil, por uma guerra, você conseguir abrir sua boca e louvar, e pular, e bradar. Parabéns! Parabéns para você que nunca se deprimiu. Parabéns! Parabéns para você que nunca teve um momento de ansiedade. Parabéns! Quando Davi volta com os despojos da guerra, os outros 400 soldados dizem a Davi que eles poderiam tomar as mulheres de volta, mas os despojos da guerra não. Afinal de contas, não era justo, porque eles que haviam ido para a batalha. Olha o que Davi diz: vocês são vadios, vadios. Porque essa vitória não fomos nós que vencemos. Essa vitória foi o Senhor que guerreou por nós. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, é o Senhor, muitas das vezes não, sempre é o Senhor que te faz vencedor. E nós inflamos o nosso ego, né? Eu sou bom demais, eu sou boa demais. Caramba, eu fui lá e eu orei, e eu fui lá no hospital, eu orei, e o câncer foi retirado. Quando chegou na hora de fazer o exame, não tinha mais tumor. Não foi você, meu irmão. Sinto lhe informar, é o Senhor. Porque se Ele não fizer, você não faz nada. Eu não faço nada. Porque é Ele que guerreia as nossas guerras. É Ele que vai à nossa frente. Tudo é por Ele, tudo é por Ele. Tudo vem dele. E o Davi
ele nesse momento, ele se personifica, né? Deus se personifica em Davi, na pessoa de Davi. Alguns não conseguiram atravessar o riacho de Besor. Alguns não conseguem até o dia de hoje. Talvez ter realizado, ter completado, né? Algo que você concretizou, ter chegado ao ápice da realização profissional. Talvez você, meus irmãos, minha irmã, talvez você olhe para sua irmã de sangue, sua irmã está lá com a faculdade pronta, fez a sua faculdade, está lá ganhando um bom salário, tem sua vida financeira resolvida, e você se olha e fala assim, caramba, e eu? E eu? Meu irmão, pare de olhar para o outro, olhe para você. Olhe para você, porque o que Deus tem para a vida dela não tem para a tua vida. O que Deus tem para a vida dele não tem para a tua vida, é para a tua vida diferente. E isso não quer dizer que você é maior ou menor. Isso não quer dizer que você é um fraco ou uma fraca. Isso não quer dizer nada. Tudo que nós conquistamos nessa terra vai ficar nessa terra. Hoje de manhã, o que eu falei aqui para as mães foi: mães, invista nos seus filhos, para que eles sejam médicos, invista para que eles sejam profissionais da área, seja lá qual você desejar, formado em direito, formado em economia, não sei. Mas minha irmã e meu irmão, invista para que seu filho e sua filha sejam um homem e uma mulher de Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus, eles são realizados em qualquer área que eles estiverem. Não adianta eu ter uma filha formada em médica frustrada. Do que adianta minha filha ter um canudo na mão, mas é frustrada? Do que adianta isso? Nós conhecemos há anos atrás um rapaz nos Estados Unidos dirigindo uma van, brasileiro, dirigindo uma van. Ele falou assim: eu me formei em administração, foi administração? Em administração. Peguei o canudo, falei para o meu pai, está aqui, ó. Era o que você queria. Estou indo para os Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos dirigindo van. Você está me entendendo, irmãos? Ele estava sendo feliz dirigindo uma van. Por isso que nós não podemos colocar nos nossos filhos, projetar nos nossos filhos as nossas expectativas. Tem que ser as expectativas do céu. Tem que ser as expectativas do Senhor. Quando nós colocamos nos nossos filhos uma expectativa do que ele vai ser como homem e mulher de Deus, e investimos para que ele seja homem e mulher de Deus, pode ter certeza, nenhuma área da vida dele será frustrada. Todas serão realizadas, porque o Senhor não vai permitir. O Senhor não vai permitir. Então, irmãos, nós precisamos, sabe, entender que existem momentos que nós estamos cansados. Mas isso não quer dizer que você está fraca. Isso não quer dizer que você está cheia de demônio. Moisés, irmãos, teve momento de depressão. Vocês sabem disso? Moisés teve momento de depressão. Elias teve momento de depressão. O apóstolo Paulo escreve nas cartas aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, você, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Aleluia. Ninguém é tão forte que não possa cair. Ninguém é tão forte que não possa, em nenhum momento, se estremecer. Ninguém é tão forte que em algum momento não possa pensar em desistir, em parar, em sentar e chorar. Ninguém é tão forte, irmãos. Ninguém. E quantos lares, como eu falei aqui, estão sendo destruídos por conta da falta de não conseguirmos detectar que a sua esposa, meu irmão, ela não quer sair de casa, ela só está cansada. Que seu marido, minha irmã, seu marido, ele não quer o divórcio. Ele só está cansado. Que seu filho, ele não está com rebeldia porque ele te odeia. Ele está com rebeldia porque ele precisa de um tempo para ele, porque ele está cansado. Que você, filhos, não pense que seu pai e sua mãe não te ama, que ele te ama, mas eles só estão cansados. Eles só estão cansados. Temos que parar de querer mostrar que somos super-heróis. E parar de não querer mostrar quem nós somos.
porque assim, são coisas, irmãos, que você tem que parar e se colocar no lugar do outro. E quando você começa a medir o outro com a tua régua, irmão, pode ter certeza, vai dar errado. Que a tua régua é diferente da minha. A tua régua é diferente da minha. A tua régua tem 1 centímetro a mais, a menos. A minha, de repente, tem 1 metro a mais, a menos. Você está me entendendo? Então, nós precisamos parar de querer medir o outro, seja ele qual for, com a nossa régua. Ninguém está certo por completo. Ninguém está certo por completo. Ninguém chega a este lugar vazio por completo, irmãos. Todo mundo tem uma história. Todo mundo que chega por essas portas tem uma vivência. Viveu por alguma coisa. E quem sou eu para julgar o irmão só porque talvez eu tenha 50 anos de evangelho e ele tem 1 ano. Ele está chegando agora. Precisamos parar de medir o nosso próximo com a nossa régua. Quem é que disse que eu com 50 anos de evangelho... Não tem não, tá, irmão? É só um exemplo. Tem nem isso de idade ainda. Quem disse que eu com 50 anos de evangelho tenho mais Deus do que aquele que acabou de passar pelas águas? Quem é que disse isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Ter Jesus dentro de você é matar o teu eu todos os dias. É querer viver um novo todos os dias com Deus. É viver nova vida todos os dias. Porque todos os dias a gente precisa matar o velho homem dentro da gente. Não é só o novo convertido, não. Não é só o novo convertido, não. E aí, Deus é um Deus que Ele abençoa os cansados e Ele também abençoa os que estão de pé, os que estão fortes. Deus, Ele só não olha para mim e para você e fala: opa, esse aqui está forte, esse aqui está cheio de vigor, é esse que é meu filho, eu vou abençoá-lo. Aquela dali não, está cansada, está sem vigor, deixa ela ali quietinha. Não, Deus abençoa tanto ela quanto ele. Porque o nosso Deus é um Deus do cansado e o Deus do forte, o Deus daquele que está com vigor. Se alguém conseguiu atravessar a nado, de braçada, depois de ter vencido uma guerra, glória a Deus. Mas aqueles que estavam sentados, cansados, estavam lá. Também glória a Deus pela vida deles. Porque eles voltaram de uma guerra. Voltaram também de uma guerra. Só que a força deles é diferente da dos outros. Deus sabe, meu irmão, foi Deus que te criou, foi Deus que me criou. E Ele sabe que nós temos limites diferentes. Deus sabe dos nossos limites, da nossa capacidade. Uma mente cansada, meu irmão, uma mente cansada não cria. Uma mente cansada, ela não faz decisões certas. Uma mente cansada, jovens, fazem escolhas erradas. Uma mente cansada escolhe namorados errados. Uma mente cansada casa errado. Então procure descansar em Deus. Procure em Deus descansar e fazer a escolha certa. Porque quando nós estamos cansados, a melhor coisa a fazer é sentar, parar e orar e buscar se fortalecer no Senhor, para que você tome uma decisão certa. Isso não é só para o jovem, não. Isso é para todos nós. Deus já estabeleceu tudo. Deus já estabeleceu a data, o dia, a hora da tua vitória. Não é no dia e na hora e no momento que você programou. É no dia e na hora que Ele planejou. Você não... não sei se vocês já viram, vendedor que é muito assim, né? Se você não comprar hoje... amanhã acabou, não vai ser esse preço. Se você não comprar outro, já tem outro para comprar. O diabo, ele sempre sabe colocar urgência na nossa vida. Ele sempre vai colocar uma urgência, e diante de urgência nós vamos enlouquecendo, diante de urgência nós vamos adoecendo, diante de urgência nós vamos ficando doentes com a gastrite, com a falta do sono, com a insônia, nós vamos ficando precisando de antidepressivo, nós atacamos a geladeira por conta da ansiedade pela madrugada.
Isso tudo é a urgência que Satanás vai colocando dentro de nós. E Deus diz hoje para mim e para você que o céu não é um pronto-socorro. O céu não tem anjos correndo pelos corredores precisando socorrer. No céu tem paz. No céu você serve ao céu. E se você serve ao céu e não ao inferno, você precisa ter paz. Você precisa saber o tempo certo de descansar. Você pode até não estar na sua melhor fase, mas Deus também é Deus dos fortes, mas também é Deus de fracos. E Ele restabelece tanto os fortes, tanto os fracos, quanto os cansados e os fortes. Você pode até olhar para o espelho e se olhar e dizer, caramba, eu não estou aguentando hoje me levantar dessa cama. Não estou doente, não estou febril, não estou resfriado, não estou, mas eu não estou aguentando. Você está cansado. Você está cansado. E quantas pessoas entram por essa porta, irmãos? Detonado, às vezes, de um evangelho, sabe, sobrecarregado de um evangelho que vem punir, que vem dizendo que você precisa, que você tem que fazer, que você tem que acreditar, que você tem que depositar, que você tem que, sabe? E a pessoa está cansada, a pessoa não aguenta mais, e a pessoa só precisa entrar por essas portas, sentar, ouvir uma palavra e sentir o refrigério do Senhor e sair daqui renovado com o poder da autoridade do Espírito Santo. E nós, como ser verdadeiro humano, né? Como ser humano, precisamos entender e detectar. Pare de julgar. Vamos parar de julgar o nosso próximo. Vamos parar de julgar aquele que está no nosso lado. Ninguém é como você. Ninguém é como você. O Senhor te conhece, porque foi Ele que te criou. E Ele sabe o quanto você está cansado e o que você precisa para você ter um momento de descanso. Esse culto, irmãos, é um culto para que você venha tomar um novo fôlego. Um novo fôlego. O profeta Isaías diz, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem força. O ribeiro de Bizor, ele é lindo. Ele é lindo, um lugar para quem caiu, e o ribeiro de Bizor traz uma linda história de quem está cansado e precisa de força e ânimo. Quando você entende que a sua vitória ela vem do Senhor, você age como Davi. Felizmente, Davi sabia que a sua vitória vinha do Senhor. Quando você tem consciência de onde vem sua vitória, que tudo vem de Deus, que tudo que você tem vem de Deus, você para de ficar com raiva das pessoas, porque as pessoas não fazem aquilo que você quer. Você para, porque quando a gente olha e entende, irmãos, que as pessoas são diferentes de nós. E quantos de nós precisamos ficar cobrando as pessoas para que elas sejam iguais a nós, para que ela faça como nós, exigindo, sabe, que o irmão que trabalha ao meu lado precisa ser como ele? Não vai ser, meu irmão, sinto lhe dizer. Não se sinta frustrado, não vai ser. Você precisa, em nome de Jesus, sair daqui hoje consciente, irmãos, que você pode até estar fraco, mas nada se acabou para você. Que você pode até estar fraco, mas que Deus está te dando a oportunidade para você tomar um novo ânimo, para que você volte com forças total. Você vai ver lá mais à frente, quando você for estudar, você estudando a passagem. Olha como é que não foi coincidência. Olha como a vitória foi entregue a Davi e aqueles soldados pela mão do Deus poderoso. No caminho, eles não sabiam para onde ir. Eu comecei dizendo isso. Eles não sabiam para que direção seguir. No caminho, eles encontram um escravo. Olha só, irmãos, esse escravo estava lá por um acaso? Claro que não, irmãos. Claro que não. Quem ficava doente, eles matavam. Aquele escravo foi deixado para trás por 3 dias, porque ele estava doente. E aí, quando Davi chega que vê aquele escravo, dá comida, dá água e pergunta para ele, você sabe para onde eles foram? Quem é você? Ele diz, eu sou o escravo dos amalequitas.
Ele era um egípcio. Ele diz: eu sou o escravo dos amalequitas. E o porquê que você está aqui? Eu estou aqui porque eu fui deixado para trás. Porque há 3 dias atrás eles invadiram uma cidade. Eles tacaram fogo em toda a cidade. Levaram cativo as mulheres, as crianças e os velhos. E eles me deixaram para trás porque eu estou doente. E Davi pergunta: você sabe para onde eles foram? O homem responde: eu sei, meu senhor, eu sei para onde eles foram. E Davi diz: você pode me levar até eles? Ele: levo, com uma condição, que a minha vida seja poupada. E Davi diz: com certeza a sua vida será poupada. E esse homem conduz Davi e os soldados até onde eles estavam. Chegando lá, eles estavam em festa, e você vai ler, enfim. Irmãos, eu te pergunto, se não é Deus, Davi encontraria onde estavam as mulheres, o direcionamento? Talvez sim, talvez não. Talvez eles iam ficar rodando mais e mais dias, cansados como eles estão. E nessa noite eu te pergunto, meu irmão, quem é você? Você é Davi, que você abraça aqueles que estão cansados? Você abraça aqueles que estão necessitados? Você abraça aqueles que precisam de forças para continuar seguindo? Você tem dos seus lábios uma palavra para dar, para ajudar a pessoa a se levantar? Ou você é como aqueles 400 soldados que diz: não, devolve somente as mulheres, mas os despojos da guerra não, foi mérito meu e nosso, foi mérito nosso. Eles não vão, eles têm que continuar, começar do zero. Irmãos, como eu disse aqui, essa palavra foi uma palavra que Deus falou ao meu coração, para trazer ânimo, vigor, restaurar suas forças. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, quais têm sido as lutas que você tem travado. Talvez nem sejam tantas, talvez seja a luta que você tem travado, mas isso está tirando a tua força, isso está tirando o teu vigor, isso está te roubando o teu ânimo, isso está te roubando a vontade de continuar seguindo em frente. E nessa noite, o nosso Senhor, Ele trouxe essa palavra pensando em você, pensando em mim. Por amor à minha vida e à sua vida, Ele trouxe essa palavra para restaurar o teu ânimo, para restaurar as tuas forças.